Aí no Classroom, na barra atividades, vocês têm lá as gravações, né, da aula 1, 2, 3, a revisão aula 1 a 3, depois aula 4, 5, 6, a revisão aula 4 a 6, e hoje a revisão final, né, é uma revisão preparatória para a nossa prova da quinta-feira. Esse vídeo estará ali também disponível logo após a conversão. Da mesma forma, né, os slides utilizados durante a aula também são disponibilizados para vocês no Classroom. Fica lá na barra atividades do Classroom, né? Tem lá o tópico slides das aulas ao vivo e tá lá, né? O slide da aula 1, da aula 2, da aula 3, revisão aula 1 a 3, também os slides da aula 4, 5, 6, revisão aula 4 a 6, e depois estará ali essa revisão final para vocês também, tá? Então, sempre assim, depois, né, do conteúdo trabalhado, slides e vídeo, né, ficam à disposição de vocês ali. Em cada uma das aulas, né, sem exceções, né, em todas elas, a gente sempre teve, na segunda parte da aula, exercícios, né, para vocês fazerem. Esses exercícios estão à disposição de vocês também, né, sempre depois de cada aula, né, esses exercícios ficam lá, caso queiram rever, né, estudar, retomar algum exercício, né, sendo é claro que nós temos a nossa presença, né, na primeira parte da aula e na segunda parte da aula, através da participação de vocês, né. Na primeira parte, assistindo, né, o conteúdo, na segunda parte, fazendo os exercícios, sempre entre uma fase e outra, né, uma parte e outra, dividindo esses dois momentos, nós temos um intervalo, e depois do intervalo nós temos a nossa chamada, que é sempre ao vivo, né, então fiquem sempre muito atentos para responder a chamada. Nosso trabalho disciplinar, gente, a grande maioria de vocês entregou, né, 98%, né, da turma entregou o trabalho disciplinar. Então, aqueles que entregaram, né, eu já corrigi, coloquei uma nota e devolvi com nota. Então, vocês receberam, né, uma mensagem lá no e-mail de vocês, ou dentro do próprio Classroom, né, quem baixou o aplicativo para o celular, por exemplo, recebe um pop-up, né, uma mensagem também, avisando que tem uma mensagem lá sobre o trabalho, a nota está lá, né, não no corpo do trabalho, vocês têm que clicar na atividade, né, do trabalho disciplinar, e ali em ver atividade, aí aparece o título lá, trabalho disciplinar, e aparece, se ficou com 6, vai aparecer 6/6, se ficou com 5, vai aparecer 5/6. Se eventualmente eu coloquei algum comentário pedindo alguma correção, né, ainda é preciso fazer a correção. Muito bem. Vamos relembrar aí do nosso calendário, coisa que é comum a todo início, né, de uma aula. A gente sempre relembra o calendário, naquele esforço constante, né, de que ninguém perca nenhum momento avaliativo. Mesmo assim, mesmo repetindo, reforçando, informando, tem aqueles que, por algum motivo, né, deixam passar as datas. Então, a gente tem que estar constantemente fazendo esse reforço. Como eu disse aí, 98%, né, está cumprindo tudo certinho, entregando na data, fazendo no prazo, né, e aí isso nos possibilita aí, pelo menos, ter uma perspectiva muito grande, né, de aprovação bem elevada da turma, né? Claro que aqueles que não entregaram algum, ou não participaram de alguma fase, né, do processo avaliativo, podem chegar na substituição, né, que é a última chance para uma aprovação. No dia 29, nós começamos, né, a nossa disciplina. A gente teve o vídeo do contrato pedagógico. Esse vídeo, inclusive, né, também está disponível para vocês ali no Classroom, na barra atividades. Tem lá um tópico chamado contrato pedagógico. Está lá todos os detalhes, como é que funcionaria a disciplina, onde fazer as coisas, como fazer, prazos, datas, tudo detalhado. Depois a gente teve conteúdo da aula 1, né, e depois do intervalo de chamada, a gente teve exercícios no Classroom. No dia 1/7, aula 2, no dia 6/7, aula 3. No dia 8/7, nós tivemos uma revisão, né, dessa primeira etapa da disciplina.
Vocês ficaram aí com, né, o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 lá no Moodle, né, valendo 2 pontos. Como sempre, né, o prazo das avaliativas no Moodle ficam no guia do aluno. O guia do aluno está no Moodle, você tem que abrir esse arquivo, olhar os prazos, né, e fazer de acordo com os prazos. No dia 13/7, a gente começou a segunda parte da disciplina, aula 4. Dia 15 a gente teve aula 5, dia 20 nós tivemos aula 6. Depois, no dia 22, fizemos uma revisão, né, dessa segunda parte da disciplina, aula 4 a 6. Essa segunda parte da disciplina, aula 4, 5, 6, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 2 no Moodle, valendo 2 pontos, também com prazo no guia do aluno, né? Então, o guia do aluno está no Moodle, você tem que abrir o guia do aluno, olhar o prazo e fazer dentro do prazo. Os prazos, então, das avaliativas no Moodle estão sempre no guia do aluno. Como sempre, a gente repete em cada uma das aulas, desde o início, desde o primeiro dia, tá? Para que vocês não percam. 2 pontos cada uma, 4 pontos na N1. Vocês ainda ficaram, né, na N1 com o compromisso de fazer o trabalho disciplinar, valendo 6 pontos, né, para somar com os 4 pontos das avaliativas no Moodle e fechar os 10 da N1. Esse trabalho, então, ficou combinado para entrega até o dia 24, vocês entregaram, corrigir e devolver com nota, né? Então, vocês já têm as notas de vocês da N1, né? Vocês podem pegar lá quanto é que ficaram na avaliativa 1 no Moodle, quanto é que ficaram na avaliativa 2, quanto é que ficou no trabalho, somem, e vocês já sabem a nota de vocês da N1, né? Hoje, 27/7, nós vamos fazer essa revisão final, tá? O objetivo dela é nos prepararmos para a prova do dia 29. Então, essa revisão é muito importante, claro, né? Porque a prova final, a N2, vale 10 pontos, né? Que é a outra nota que vai compor a média final, valendo 10. Então, a ideia é que, além do conteúdo exposto, nós vamos ter diversos exercícios, né? Para fortalecer bem aí esses conceitos, né? Todos, e a gente sair muito bem na prova da quinta, tá? Como eu repeti, o vídeo também vai ser gravado, então, se vocês quiserem rever, né, acho importante até, ou refazer exercícios, enfim, né, da nossa revisão, vai estar tudo disponível para vocês no Classroom, como sempre. Então, além do dia de hoje, né, tem aí a quarta-feira, né, quem tiver um tempinho de rever, estudar o material, muito importante para sair bem na prova, né, então, fica a dica. No dia 29/7, nós temos somente a prova. Então, hoje, 27/7, nós temos a conexão online final, né? Porque no dia 29 não tem conexão ao vivo, tá? Dia 29 ocorre apenas a prova. Então, às 9 horas da manhã, vocês já vão ter recebido, né, uma postagem no Classroom, antes das 9. As instruções da prova e o código da prova postado no Classroom. Então, vocês vão acessar o Classroom antes das 9 horas, vão ler as instruções e vão copiar o código. Vão acessar o Moodle, a disciplina que estão cursando, Gestão da Qualidade, vão clicar lá na prova e vão inserir o código que foi informado. Então, vão abrir ali as 10 questões, né, da prova, realizar as 10 questões, no final salvar e enviar, e ela já vai dar a nota que vocês ficaram na N2. Sendo assim, temos N1, né, avaliativas do Moodle mais o trabalho, 10 pontos. A N2, prova final, 10 pontos. Soma as duas notas, 20, divide por 2, 10, média final, 10. Se somou as duas notas e dividiu por 2, deu 6 ou mais, está aprovado, né? Por média. Se deu abaixo de 6, reprovado. Aí vai precisar fazer a substituição. Então, quem fica abaixo da média 6, precisa fazer a substituição no Moodle no dia 14/8, às 9 horas. Nessa prova de substituição, não tem código. É só acessar o Moodle, disciplina de gestão da qualidade, clicar lá em substituição e fazer essa prova no dia 14/8, às 9 da manhã. Tá? Ela substitui qual nota? A menor. Se eu fiquei com
8 na N1, por exemplo, e 2 na N2, a nota que eu tirar na substituição vai substituir a nota 2, né, que ficou menor, na tentativa de chegar, então, na média 6. Tá? Muito bem. Sei que repito, né, sempre esses elementos todos em cada aula, mas sempre é possível que surja uma dúvida nova, uma coisa que a gente não tinha perguntado ainda, né? Então, deixo um espaço para vocês. Alguém quer perguntar Professor, tem alguma coisa? tempo para fazer a prova no dia 29? O tempo é ao mesmo tempo da prova final. Ao mesmo tempo. Certo? Geralmente, quando é uma prova teórica, normalmente o pessoal do núcleo lá EAD coloca 45 minutos. Quando é uma prova que tem cálculo, é 1h30 para fazer a prova. E aí o tempo da substituição é o mesmo da prova final, tá? Consegui te responder, Vitória? Era isso? Era só isso que eu queria saber. Tá, Muito legal. obrigada. Nada. É uma pergunta nova, ninguém tinha perguntado ainda, hein? Vou juntando as perguntas de vocês aí, essa é uma que ninguém tinha feito ainda. Alguém mais, gente? Muito bem. Então vamos à nossa revisão. A revisão ela é bem focada, né? É para ser relativamente breve. Depois a gente já parte para os exercícios, né? A ideia é que a quantidade de exercícios, né? O tempo de exercício seja maior do que o tempo de conteúdo da revisão, justamente para a gente ficar muito bem, né, para fazer a prova da quinta-feira, tá? Então o objetivo é esse. Então vamos à nossa revisão. Primeira coisa para a gente relembrar, né, rememorar, então, revisar é tornar a ver aquilo que antes já foi visto, mas com uma atenção especial, né? Então, nós vimos alguns conceitos na nossa disciplina logo de início, né? A gente viu o conceito de qualidade, conceito de sistema, conceito de gestão, conceito de produto, conceito de processo. Foram vários elementos, né, conceituais que a gente viu. Até chegar um momento em que a gente, né, abordou o conceito integrado, que é o sistema de gestão da qualidade. E o conceito mais completo começa com pessoas, né? Um conjunto de pessoas, aí depois vem o restante. Práticas, procedimentos, equipamentos, instalações, sistemas e recursos. Vejam que todos esses elementos vêm sempre depois de pessoas vêm em primeiro lugar. Voltados e direcionados para a obtenção da qualidade em uma organização. Então, aqui algumas coisas são importantes, né? Ao ler esse conceito. Claro, se destaca que as pessoas vêm em primeiro lugar, porque as pessoas, elas é que utilizam, né, os procedimentos, os equipamentos, as instalações, realizam as práticas, né, operam sistemas. Nada disso, né, funciona sem as pessoas. Esse é um primeiro ponto. Então, para que as coisas aconteçam, necessita-se de pessoas. Então, uma organização de fato são pessoas, uma organização feita de gente. Primeiro aspecto. Um outro aspecto que a gente viu durante as nossas aulas, que tem ligação direta com esse conceito, é que a qualidade positiva, elevada, crescente, leva uma produtividade elevada, positiva e crescente, que, por via de consequência, igualmente leva a uma competitividade, né, elevada, positiva e crescente, um aumento das condições competitivas da empresa no mercado, mais receita, crescimento da empresa, geração de renda, né, novas possibilidades, né, de vagas, enfim, ao mercado de trabalho que a empresa vai abrindo em função desse crescimento. Isso depende
diretamente da aplicação de recursos de investimento dessa organização nas pessoas. Porque senão ela fica estagnada, né? Porque para ter uma produtividade elevada, uma qualidade elevada e uma competitividade elevada, isso é feito por quem? Pelas pessoas. Então, eu preciso elevar os meus investimentos em pessoas. Né? Constantemente estar investindo, treinando, capacitando, desenvolvendo pessoas. A empresa melhora suas práticas, melhora seus procedimentos, né? Utiliza de uma forma mais adequada equipamentos e instalações, né? Usa todos os seus recursos na potencialidade máxima, né? E vai otimizando. Então, sistema de gestão da qualidade, assim como qualquer, né, ideia, sistema, política de gestão, teoria administrativa, ela depende diretamente das pessoas. Então, por isso, o conceito de sistema de gestão da qualidade vem, em primeiro lugar, as pessoas. Tudo demais é importante, muito importante, muito, mas não mais que as pessoas. Né? Então, as pessoas são importantes e o seu desenvolvimento é fundamental. Lembrem de, né, nesse conceito daquela conexão, né? Para gerar mais qualidade, gerar mais produtividade, gerar mais competitividade, isso só vai acontecer através das pessoas. Então, esse conceito inicia, né, sempre com pessoas. Tá? Outro elemento importantíssimo que a gente viu durante essa nossa disciplina foi o ciclo PDCA, né? O ciclo PDCA aparece em diversas situações, diversos momentos, né? Nossa disciplina. Um dos últimos deles que a gente viu foi na aula sobre as ferramentas da qualidade, né? Lá no ciclo, né, de aplicação do MASP, né? Metodologia de Análise e Solução de Problemas, a gente viu aquelas 8 fases do MASP, né? E elas se distribuem dentro do PDCA, mas ela também foi vista em outro momento, né? O PDCA sendo aplicado naquele contexto de implementação de um sistema de gestão da qualidade, né? Aquelas 10 fases, né, da implementação de um sistema de gestão da qualidade distribuídos dentro do ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma constante, tá? Dentro da gestão da qualidade. Ele é uma ferramenta, inclusive, utilizada, né, para promover a melhoria contínua, né, que é uma filosofia intrínseca da gestão da qualidade também. Ele se divide em diversas fases, né? A gente tem lá PDCA, são 4 fases do PDCA. Uma delas é o executar. Que fase é essa, né? É a segunda fase. A primeira é o planejar. A segunda fase, né, é o do, fazer, executar. A terceira fase é o check, é o verificar. E a quarta fase é o action, agir. Então, essa fase executar do PCA, que a gente está relembrando, né? Ela é uma fase em que, antes de colocar o plano de ação, né, em execução, a gente precisa ter preparado as pessoas, porque quem vai executar o plano? As pessoas. Então, voltamos, né, à importância do conceito que a gente recém viu agora. Então, ao pensar na execução de um plano de ação, né, nós vamos, em primeiro lugar, dentro dessa fase, treinar e educar os colaboradores nas tarefas, né, naquilo que precisa ser feito para colocar aquele plano em execução. Então, vejam bem, toda a primeira fase, que é o planejar, é uma fase, né, de elaboração, pensamento, né, constituição de ideias, análises, observações, né, construção de um plano. Tudo está ainda no campo das ideias, da preparação, né, do planejamento. Quando vai executar, não é colocar o plano em ação já de cara, né? A primeira ação do executar é treinar e educar as pessoas. Tá? Então, sempre as pessoas acabam vindo em primeiro lugar em todos os momentos. Tá? Então, somente, né, é possível ter uma perspectiva de maior sucesso, né, se a gente fizer uma boa segunda fase no nosso ciclo PDCA, para aplicar projeto de solução, né, de melhoria contínua, para implantar um sistema de gestão da qualidade, para buscar uma sistemática de análise e solução de problemas.
tem que fazer essa segunda fase, né, do PDCA, realizando treinamento e educação dos colaboradores, tá? Claro que existem momentos distintos. Vão existir momentos em que esse treinar e educar, né, vai ser relacionado aos colaboradores de uma determinada área em específica, de um determinado departamento específico, que é lá que está sendo executada aquela ação, né? Mas existirão outros momentos gerais, né? Que é educar, treinar, né, a organização como um todo, né? Então, tem momentos para equipes específicas e momentos gerais, né, para toda a organização, e esses planos, né, de treinamento, educação, né, se ligam diretamente, não somente ao setor, né, atingido por essa execução de plano, mas, né, a todos os correlatos. Então, os correlatos também, né, vão sofrer impacto, né, de alteração de algum processo, tá? Então, isso precisa ser também previsto, né, comunicado às demais áreas. Até aqui, gente, como é que tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Para mim tá tranquilo, senhor. Legal, Aline. Eduardo mandou um tranquilo no chat. Muito bem. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, participem, tá? Seja pelo chat, ou seja ao vivo. Não deixem passar nada, né? Participem. Muito bem. Uma outra coisa importantíssima para a nossa revisão, nos prepararmos bem aí para o nosso processo avaliativo da quinta, é sobre os indicadores, né? Lembram lá que nos indicadores tinham algumas coisas que a gente precisava fazer, que é identificar, né, o que medir, né, depois como realizar essa medição, depois, é claro, né, a parte de análise dos indicadores. Então, a importância dos indicadores começa com o que medir, justamente para evitar os excessos ou indicadores que sejam desnecessários. Porque indicadores, né, nós temos uma infinidade de possibilidades, né? Para cada área, setor, departamento, né, de uma organização, a gente pode implantar, né, uma diversidade muito grande de indicadores. Mas o fato é, quais que realmente são importantes? Quais indicadores realmente vão trazer, né, aquela conexão qualidade, que gera produtividade, que gera competitividade? Porque o objetivo é esse, né? Então, eu não posso encher de indicadores para dizer que estamos fazendo qualidade. Na verdade, né, o trabalho acaba se tornando, né, um indicador e não gerar resultado. Então, é preencher indicador, planilha, né, e aí uma grande soma do tempo e da produtividade das pessoas é lidar com, né, uma soma enorme lá de indicadores. Ou um indicador que é muito trabalhoso, a pessoa perde lá, né, várias horas, né, vários dias com aquele indicador. Não, na verdade eu estou tirando produtividade da equipe, né? Eu estou diminuindo o resultado. Então eu tenho que escolher o indicador certo, ou os indicadores corretos, né? Que realmente vão produzir resultado. E não uma quantidade, né, de indicadores para dizer, então, que assim a gente faz qualidade, né? Então a perspectiva é outra, né? A análise aqui é outra, né? Então se faz qualidade por número de indicadores que se tenha, né? Ou por complicação, né? O indicador é bem complicado de fazer, então é bom, né? Então a gente está fazendo qualidade. Não. Qualidade é o resultado, né? Que a gente obtém através daquele indicador, tá? Então eu posso ter um indicador só, desde que esse indicador, né, realmente seja focado em gerar, né, qualidade, produtividade e competitividade, tá? Então definir o que medir, tá? Não é medir tudo, né? Mas é medir aquilo que é importante de fato. Por que isso, gente? Porque o objetivo da qualidade é gerar resultado. Então, uma burocracia por ter burocracia, para dizer, né, que, né, tem registro, não traz resultado, né? Isso é só para causar ocupação, né, do tempo, às vezes, das pessoas.
aquele indicador que está ali para, né, gerar, né, algum trabalho, e não para gerar resultado. Então, esse é uma boa comparação, né, que a gente pode fazer com indicadores. Olhar para os indicadores e pensar nessa perspectiva. Esse indicador gera resultado ou gera trabalho? O indicador não é para gerar trabalho, ele é para gerar resultado. O que tem que gerar trabalho é a atividade fim da empresa, né? É vender, né? É gerar receita, né? É trazer recurso financeiro, né, para o caixa da empresa. É isso que tem que gerar trabalho. Então, eu trabalho para gerar essas receitas. Nosso indicador aí que está gerando trabalho, ninguém vende indicador, né? O indicador não vira receita. O indicador tem que dar resultado. Tem que tornar a empresa mais competitiva. Então, o indicador que a gente, daquele resultado ali do indicador, a gente consegue fazer melhorias, ele é utilizado de fato, né, para tomar decisões, bom, aí esse indicador é bom, né? Eu estou conseguindo fazer resultado com o indicador. Agora, se eu estou só trabalhando, né, sem ter resultado com aquele indicador, eu estou tirando produtividade da equipe, estou tirando produtividade das pessoas que lidam com os indicadores, tá? Por isso é muito importante essa primeira fase, né, da escolha dos indicadores, tá? Evitar os excessos e os desnecessários, porque isso vai tomar, né, fôlego, vai tomar trabalho, vai tirar a produtividade das pessoas, tá? Então, a escolha é certa, né, que é sempre uma decisão, né, que deve ser bem pensada e bem planejada, tá? Não quer dizer que, ao aplicar um determinado indicador, né, dado um tempo de análise, né, não se chegue à conclusão de que, bom, nós implantamos esse indicador, né, já fazem uns 3 meses que a gente está trabalhando com ele e não, né, não gera resultado, né, gera mais trabalho, né, e não se tomam decisões, não gera, né, melhorias, né, e a gente pode, né, inativar, né, um indicador e ativar um outro, né. Então a empresa pode tomar decisões de melhoria nesse sentido até acertar, né, aqueles indicadores mais adequados, tá. Vimos também, gente, durante as nossas aulas, né, os sistemas que são certificáveis e os sistemas não certificáveis da qualidade, né. Então, essa norma, né, OSAS 18001, ISO 45001, é um sistema certificável. Lembram que os não certificáveis, né, não vão ter organismo acreditador, não vão ter organismo certificador, né, justamente porque não tem requisitos, né, e não há um selo de qualidade a ser aplicado, que é lá, né, os não certificáveis, o 5S, o 5W2H e outras filosofias, né, da qualidade não certificáveis. Já os certificáveis, sim, né, tem o organismo certificador, né, que é acreditado pelo Inmetro, né, o Inmetro é o organismo acreditador, e as empresas, né, vão obter, então, os selos de certificação de acordo, né, com o cumprimento dos requisitos em determinada norma. Essa norma, OSAS 18001, ISO 45001, né, a empresa define requisitos relacionados às políticas e objetivos relacionados à segurança do trabalhador, né, segurança do trabalho e à saúde, tá? Buscando aí identificar, avaliar e controlar os riscos, certo? Então é OSAS 18001/ISO 45001. Tá? Por que esses dois nomes juntos, né? Porque eles passaram por um processo de alteração, né? E ainda consta, né, na norma essa conexão, porque ela era antes do 8001, se tornou ISO 45001 e está numa fase de transição, tá? Então, os dois nomes, né, é que compõem essa transição entre a OSAS 18001 e ISO 45001, certo? Não é, se a gente falar só OSAS 18001, a gente está se referindo, né, somente à versão anterior. Se a gente falar só ISO 45001, a gente está se referindo só à versão nova, né? E como a gente está numa fase de transição dessa norma, tá? Então, que foi alterada em 2018, aí tem 3 anos, né?
de transição, né? 2021 ainda é ano, né, de transição. Então é um nome composto, tá? OSA 18001/ISO 45001, certo? Então não esqueçam, o foco desta norma é segurança do trabalho e saúde ocupacional. Então ela vai ter requisitos que buscam atender esses dois objetivos, tá? Relacionados à segurança, por exemplo, né? O que está relacionado à segurança? O espaço de trabalho, né? O uso de proteções, né? Que a gente chama de EPIs, né? Equipamento de proteção individual. Então, o uso, por exemplo, de capacete, óculos, né? Luvas de proteção, calçado, às vezes necessários, né? Adequados. Tem os chamados EPCs também, né? Equipamentos de proteção coletiva, que é utilizado no espaço de trabalho, né? Para proteger o trabalhador, né? E, claro, saúde ocupacional, né? Muito ligado não só à saúde, né? Física, mas também à saúde psicológica do trabalhador, tá? Mas a saúde ocupacional, né, é relacionada diretamente à ocupação desse trabalhador. Gera ruído, então tem um protetor auricular, né, proteção à saúde em relação à ocupação, né, que ele tem naquele espaço de trabalho, tá? Para citar um exemplo. Então, essa norma exige que a empresa identifique todos os elementos em cada área, né, de trabalho, não só na área produtiva, mas nas áreas administrativas também, tá? E, claro, né, avaliar e ofertar, né, aos trabalhadores tudo que seja necessário para garantir a sua segurança e a sua saúde. Tá? Como nós sabemos, né, as normas certificáveis, a empresa vai ser auditada, então a auditoria vai olhar o quê? Tudo aquilo que foi analisado pela empresa e se tudo foi atendido. Tá? Ela vai auditar isso. Além disso, ela vai verificar se tudo que a empresa analisou está de acordo, né, com o que estava sendo solicitado na norma. A empresa analisou todos os espaços dela lá, né, identificou todas as coisas que ela achava importante, mas esqueceu, né, de olhar para a norma, né, e a norma pedia mais tais e tais requisitos. Então, eventualmente, quando isso acontece, né, a empresa não cumpriu lá com o requisito, né, da norma sobre segurança. Então, ela está tentando a certificação. Ela vai receber o certificado agora? Ainda não. A empresa responsável pela certificação vai dar um tempo para essa empresa regularizar. Então, foi feita essa auditoria e foi dada uma semana, 20 dias, para a empresa implementar aquele requisito que não estava sendo atendido. Aí o organismo certificador volta, né, no prazo combinado e audita novamente. A empresa agora cumpriu com tudo, aí ela recebe o certificado. Certo? Mas e quando a empresa já tem um certificado, ela está sendo reauditada. Então, ela já recebeu o certificado, daí a 6 meses, né, tem uma reauditoria. Aí o organismo certificador retorna lá e vê que a empresa não está cumprindo lá com o requisito de saúde ocupacional. A empresa, então, é notificada e tem também um prazo para corrigir. Caso, né, a auditoria retorne, né, e aquilo não foi corrigido, a empresa tem o risco, né, de perder a certificação, tá? Então, a certificação, depois de obtida, ela não é definitiva. A empresa tem que garantir a manutenção, né, dessa certificação, mantendo o sistema de gestão da qualidade que ela se certificou, né? Nesse caso, então, da OSA 18001 ISO 45001, é a políticas e objetivos na área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Tá? Muito bem. Bom, implantar sistemas de gestão da qualidade, né, traz vantagens, né, e traz também obstáculos, né, na implantação de um sistema de gestão da qualidade. Dentre, né, todos os obstáculos, a gente destaca, né, um obstáculo importante, que é a resistência à mudança, que está ligado com aquele conceito inicial igualmente, né?
O sistema de gestão da qualidade é um conjunto de pessoas e depois vem o resto, né? Por que resistência à mudança, né, é um obstáculo a gente destacar? Porque ele acontece quando nós não desenvolvemos, treinamos, né, chamamos as equipes e as pessoas à participação da implementação do plano de gestão da qualidade. Então, as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? As pessoas começam a ter receio de alguma alteração e começam a apresentar uma resistência à mudança. Então, resistência à mudança é uma característica comportamental e ela só é superada colocando as pessoas em primeiro lugar. Então, quando é que vai acontecer resistência à mudança na implantação, né, de um sistema de gestão da qualidade ou qualquer outra alteração que a empresa queira fazer? Quando ela simplesmente impõe, né, tá aqui, é desse jeito, faça assim agora. Isso gera uma resistência, né? O que supera essa resistência? Então, vamos discutir, chama a equipe, chama o grupo, reúne as pessoas, né? Olha, nós temos tal situação, a gente precisa, né, melhorar a situação, parece que a gente vai precisar fazer uma mudança, as ideias são essas, o que vocês acham? Tem alguma contribuição a trazer? Né? E aí a gente faz uma interação, né, mínima, pelo menos, né, com o grupo de trabalho. Colhe as impressões, né, colhe as ideias, colhe as sugestões, pode inclusive melhorar, né, aquilo que tinha sido pensado, né, para atribuir, né, a essa mudança pensada as ideias das pessoas também. Depois faz um treinamento, né? Olha, então agora, né, já com as alterações, né, de solicitações que foram feitas, né, foram analisadas, algumas foram implantadas, complementadas, outras não, né, o processo passa a ser dessa forma, conforme foi debatido, discutido com o grupo, e aí a gente supera, né, essas barreiras que possam surgir, né? Então, se eu não colocar as pessoas em primeiro lugar, eu posso ter uma resistência às mudanças, tá? Então, esse é um aspecto importantíssimo. É claro que, né, esse é um elemento, né, é uma possibilidade. Então, eu tinha um plano, chamei as pessoas, chamei pedindo, né, ideias, né, pedindo participação. A melhor forma seria uma administração participativa, ou seja, eu nem vou apresentar um plano para pedir, né, a opinião das pessoas. Eu vou chamar as pessoas para participar da formação do plano. Então, já não vou com um plano pronto e querer as ideias, né, complementações das pessoas. Aí sim, né, a chance de vencer a resistência à mudança é muito maior, né, porque a formação do plano vem da participação das próprias pessoas, né, envolvidas no processo. Tá? Então, são duas possibilidades, né, a melhor delas é que as pessoas já estejam inseridas no próprio planejamento. Tá? E aí a gente tem uma facilidade maior, porque a gente está colocando as pessoas em primeiro lugar, né? E isso sempre gera uma maior aceitação e assimilação, né, de mudanças a serem implementadas. Tá? Então, sim, para a implantação de um sistema de gestão da qualidade, a resistência à mudança tende a ser um obstáculo se não for bem trabalhado. Tá? Até aqui, gente. Dúvidas? Perguntas? Como é que tá para vocês? A Aline colocou um tranquilo ali no chat. Legal, Aline. O Felipe também colocou um tranquilo. O Eduardo colocou ali. Está bem de boa, legal, Eduardo. A Gleiciele colocou um tudo ok. Legal, Gleiciele. Muito bem, gente. Então, estando tranquilo, tá? Nós vamos adelante aqui com a nossa revisão. Muito bem. A SASMAC,
é uma norma, né, que foi criada com o objetivo de trazer proteção, né, aos indivíduos, às pessoas, né, à natureza, ao meio ambiente, né, quando se relaciona a transporte de produtos químicos. Transporte de produtos químicos, né, é regulado pela ABQUIM, Associação Brasileira de Indústrias Químicas, e a SASMAC é uma norma, né, que as empresas que atuam dentro dessa área, com transporte, né, movimentação, armazenamento, manipulação de produtos químicos perigosos, né, a SASMAC, então, é essa norma, né, que as empresas devem estar certificadas para poder atuar nessa área. A última versão da SASMAC é a versão 2014. Tá? Qual o objetivo, então, dela? Né? O objetivo dessa norma é trazer requisitos que garantam que as empresas, né, vão reduzir de forma contínua e progressiva, né, os riscos de acidente nas operações de transporte, distribuição e produtos químicos. Tá? Então, são produtos químicos de risco, perigosos. Então, um eventual acidente, por exemplo, né, com o transporte de um produto químico perigoso, pode causar danos ao meio ambiente, né, ao solo, né, ao ar, à água, né, aos seres vivos, né, animais, pessoas, né. Então, por isso existe essa norma, né, e por isso a exigência das empresas serem certificadas nessa norma. Elas vão ter uma série de requisitos, precisam cumprir com esses requisitos, né, para atender às necessidades, né, dessa associação, né, Associação Brasileira de Indústrias Químicas, tá? É bem específico, né, é só para essas empresas que atuam dentro dessa área específica, químicos perigosos, tá? Muito bem. Outra coisa que estudamos durante as nossas aulas foram as ferramentas da qualidade. As ferramentas da qualidade, né, elas têm o objetivo de proporcionar a identificação, né, de problemas, falhas, erros, né, efeitos danosos em um processo, em um produto, na prestação de um serviço. Essas ferramentas, elas têm o objetivo também, né, de identificar, né, possíveis causas, né, e também, né, de analisar e propor soluções a essas possíveis causas com o objetivo de solucionar os problemas, os efeitos, né, de uma determinada causa. Para isso nós temos ferramentas como folha de verificação, nós temos ferramentas como estratificação, histograma, o MASP, o diagrama de Chikawa, né, e também o diagrama de Pareto, que é esse que a gente está na tela agora, que a gente precisa revisar para a nossa prova da quinta-feira. O diagrama de Pareto, né, ele tem esse nome originário, né, do economista autor dessa ferramenta, que é o Vilfredo Pareto. Por isso tem esse nome, né, diagrama de Pareto. Então, ali é um gráfico, né, uma ferramenta gráfica que demonstra, através desse gráfico, né, os problemas de um processo, determinando, né, quais os percentuais de impacto num processo, seja um processo produtivo, seja um processo administrativo, né, seja o processo de um produto, seja o processo, né, de um serviço, aponta os percentuais de erros, falhas, problemas mais comuns. Então, olhando o gráfico, a gente vai conseguir identificar, né, esses elementos de defeito, problemas, erros, em nível percentual, tá? Uma escala. Então, ele nos facilita identificar através do gráfico, né,
para que lado nós vamos direcionar as nossas forças de análise para as ações corretivas, ou seja, para aquele que tem maior impacto no processo. Então, estamos analisando o processo, a gente identificou lá que um determinado, né, problema compõe lá 60%, né, de todos os problemas que ocorrem. Então, eu vou direcionar as minhas ações corretivas, inicialmente, para esse de maior impacto. Então, me ajuda a fazer uma análise dos processos de forma hierarquizada. Eu tenho uma hierarquia, né, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto problema mais relevante, pelo percentual que esse gráfico vai demonstrando. Então, o diagrama de Pareto, né, é um gráfico, me possibilita aí identificar, né, aqueles que eu vou direcionar as minhas ações corretivas, porque ele vai hierarquizar, né, demonstrar de forma visual qual o mais impactante. Então, sim, ele identifica, né, através de um ranking, né, os problemas. Tá? Então, eu consigo estabelecer ali em ordem, né, de mais grave, né, o mais impactante, até o menos impactante em termos percentuais, para tomar ações. Tá? Esse é o nosso diagrama de Pareto, uma ferramenta que a gente viu, né, na nossa aula 4, que foi a aula sobre ferramentas da qualidade. Tá? Entre tantas, destacamos aí para a nossa revisão o diagrama de Pareto. Muito bem. Um aspecto importantíssimo para a gente relembrar sobre o processo de implantação de um sistema de gestão da qualidade, né, é o diagnóstico da empresa. São várias etapas de implantação. Né? São 10 etapas, né, de implantação de um sistema de gestão da qualidade. Uma etapa extremamente importante é a etapa de diagnóstico. Né? Diagnóstico é uma palavra que pressupõe, né, que a gente vai, antes de qualquer coisa, analisar profundamente, né, a empresa. Vai diagnosticar, né, quais são as características, né, qual, né, a situação atual da empresa em relação à sua qualidade, à sua produtividade, à sua competitividade. Tem indicadores, não tem indicadores? Como estão os resultados né, obtidos por essa organização? Vai diagnosticar tudo, entender como as coisas estão funcionando, o que está acontecendo. Né? Essa etapa da implantação do sistema de gestão da qualidade se caracteriza por isso. Né? Vai fazer entrevista com os gestores, né, para entender os processos da empresa, inclusive a alta administração, né, em nível estratégico. Então, vai buscar entender profundamente, né, qual a situação da empresa, diagnosticar, né, entender o cenário, como é que essa empresa está, de fato, para depois aí começar a traçar, né, outros elementos e para as próximas etapas da implementação. Então, a gente precisa entender primeiro, né, o que está acontecendo. Então, essa é a fase de diagnóstico da empresa, e essa é a característica, o conceito dessa fase, né? Se caracteriza, então, aí, por entrevistas, né, com gestores, líderes dessa organização, para diagnosticar a situação da mesma, entender o cenário. Uma outra fase da implementação, igualmente importante, né, é a definição do sistema de gestão da qualidade e a sua abrangência. Então, as definições, né, as fases de definição, são as etapas seguintes, né, como primeira fase, ela é feita pela diretoria, os donos da empresa, né, que devem adotar e implementar o sistema de gestão da qualidade. Então, vem essa definição, né, do sistema de gestão da qualidade. Então, qual vai ser, né, o sistema a ser adotado pela empresa, né, qual o objetivo, né, a abrangência desse sistema dentro dessa organização. Vai ter uma abrangência nos requisitos de produto, né, serviço, sistema de gestão da qualidade. Então, a gente está definindo o sistema de gestão da qualidade nessa lógica, nessa abrangência, ou seja,
né? Provavelmente uma ISO 9000, né? Porque a abrangência dela é essa, né? São requisitos para produtos, serviços, sistema de gestão da qualidade. A abrangência que a empresa quer, né? É para a área de gestão ambiental. Então, a abrangência, né? Então, a definição do sistema de gestão da qualidade vai ser um sistema de gestão da qualidade tipo ISO 14001, né? Sua abrangência é a abrangência na área de ambiente, sustentabilidade, né? Então, é uma fase importante, né? É a primeira etapa em que a diretoria, né, define, né, qual será, né, o tipo específico, né, de sistema de gestão de qualidade que vai ser aplicado na empresa, tá? Então, é uma outra fase importante para a gente relembrar e retomar. Entre os sistemas de gestão certificáveis, a gente já relembrou um, né, que era lá OSAS 18001, né, ISO 45001, voltadas lá, né, para aquela questão de saúde e segurança do trabalhador. Nós temos uma outra norma, né, que é a SA 8000-2014, que é também voltada, né, tem um olhar para o trabalhador. Só que esta, né, tem esse olhar voltado para o trabalhador em relação, né, ao direito do trabalhador, tá? O direito do trabalho, né, as questões legais, tá? Então, SA 8000, a versão mais atual, 2014, tá? Ela substitui a versão de 2008, né, e aí faz algumas considerações de mudança, tá? Então, metas para mudança, tá? Como melhorar o fluxo e a facilidade de uso da própria norma. Então, ela estabelece esses 3 elementos, tá? Então, metas para mudança, da versão 2008 para 2014. Como melhorar, né, o fluxo e a facilidade de uso da norma. Então, foram mudanças importantes de 2008 para 2014. Também teve, né, aumento do engajamento do empregador, né, foi uma outra meta implementada, tá? Então, aumento de requisitos do envolvimento do empregador, né, para a aplicação dessa norma, tá? E essa atualização, 2014, né, ela traz aí melhorias, né, ou menciona melhorias quanto à compreensão dos requisitos do sistema de gestão. Então, a amplitude, né, de todo o sistema de gestão, né, para compreender como ele vai, né, ter que ser executado, né, pela essa organização, para ela obter essa norma. E, claro, quem já era certificado em 2008, né, para manter, né, essa certificação a partir de 2014, precisa atualizar, né, o seu sistema de gestão da qualidade em relação a essa nova versão 2014, cumprindo com esses requisitos novos, tá? Então, claro, a empresa tem um período de transição, né? Cumprindo com essas exigências, ela mantém o seu certificado. Não cumprindo, né, com esses novos requisitos, ela pode vir a perder a sua certificação, tá? Assim como as demais normas, né? Sempre tem essa situação aí de manutenção, né, dos certificados. Muito bem, gente. Como comentei antes com vocês, né, essa primeira parte teórica, né, da nossa revisão é para ser mais curta mesmo, e a gente poder, né, depois do intervalo, ter um tempo maior para fazer exercícios. Tá? Então, vão ser vários exercícios aí, para ficar bem preparados, né, para a nossa prova da quinta-feira. Dúvidas, perguntas antes do intervalo, gente? Como é que ficou para vocês? A única dúvida que eu tenho é se vai cair fluxograma na prova, só. Olha, não posso garantir que não vai cair, né? Ai, senhor, não começa. Mas a nossa revisão é bem focada, né, nessa preparação para a prova, então, sim, no geral, esses temas que foram trazidos na revisão são os mais propensos, tá? Os mais prováveis. Entendi. Tá bom, então. Tá, Aline? Vou dormir melhor. A Aline tem medo do fluxograma, Aline? Não tenha medo do fluxograma. Ah, não, tá louco? Aquilo quebra minha cabeça, credo. O fluxograma é nosso amigo. Ah, sim. Vai dar tudo certo, Aline, tranquilo. Provavelmente não terá fluxograma, não posso dar certeza de 100%, tá?
Então, gente, vamos fazer 15 minutinhos de intervalo. Voltamos aí às 10h20. Tá? Às 10h20 a gente faz a nossa chamada. Depois da chamada vamos fazer exercícios aí para ficarmos bem preparados para a prova. Durante o intervalo, a gente, eu só fecho a câmera e o microfone e abro de novo, né, às 10h20. Até daqui a pouco, gente.